Olá pessoal, boa noite, tudo bem? A gente está aqui hoje para falar um tema que vai ser o assunto do nosso segundo vídeo. A gente resolveu falar sobre um tema que costuma causar uma certa polêmica e é um tema que sempre gera discussão, sempre rende um pouco mais de discussão, né? Nas nossas aulas aí eu costumo até sentar para discutir esse tema porque eu sei que normalmente vai render um pouquinho mais, que é o alongamento, tá? Bom, basicamente, gente, uma pergunta que eu escuto bastante, de bastante gente durante as aulas e até de pessoas leigas que não tem nada a ver com a nossa área aí de treinamento físico. Essas pessoas nos perguntam: o alongamento é importante? Tem que alongar? Tem que fazer? Né? Ou quando que eu tenho que alongar? Eu tenho que alongar todo dia? Eu tenho que alongar antes de fazer exercício? Eu tenho que alongar durante o exercício? Eu tenho que alongar depois de fazer exercício? Né? A resposta que eu costumo dar para essa pergunta, ela é basicamente a mesma sempre. Eu costumo dizer primeiro, por que alongar? Né? Se a gente pensar que o alongamento é uma intervenção e é uma coisa que a gente vai prescrever, se a gente está prescrevendo, ela tem algum objetivo. Né? Essa prescrição ela visa atingir algum determinado objetivo. E qual que é esse determinado objetivo? Onde que a gente quer chegar? Né? Eu acho que a partir do momento que a gente responde a essa pergunta, onde eu quero chegar com essa intervenção, fica mais fácil da gente definir, por exemplo, vale a pena usar ou não vale? Precisa usar ou não precisa? Né? Então, espero poder responder algumas dessas perguntas a partir da nossa discussão aqui agora. Então, pensando em objetivos, quando a gente discute com as pessoas sobre prescrição de alongamento, a gente tem que pensar quais possíveis objetivos eu teria. Aumento de amplitude de movimento seria um, flexibilidade. Melhora de quadro de dor, melhora da postura, prevenção de lesões, performance, desempenho esportivo, otimização de resultado de treinamento, né? Então, talvez essas seriam algumas dos possíveis objetivos, não estou falando que são objetivos que estão certos ou que estão errados, mas são possíveis objetivos para a gente começar a debater aqui, né? Com relação à amplitude de movimento, a minha resposta, se é importante alongar para ganho de amplitude de movimento, eu vou dizer sim, é sim, tá? A literatura não coloca com clareza absoluta se o alongamento tem uma capacidade boa de modificar propriedades biomecânicas teciduais, tá? Como comprimento e rigidez, tá? Mas talvez por mecanismos até mesmo neurofisiológicos, a pessoa fica mais tolerante àquele estímulo. Basicamente, então, nesse caso, o alongamento, sim, ele tem um papel na melhora de amplitude de movimento. Tá? A literatura chega a colocar até alguns protocolos. Basicamente, o alongamento, para ter resultado de atingir esse objetivo de amplitude de movimento, ele deve ser realizado de 3 a 5 vezes por semana. Uma única série de 30 segundos de estímulo do alongamento estático, ou seja, eu levei esse músculo, esse tecido à posição de alongamento, estou sustentando esse músculo nessa posição, tá? Apenas uma série de 30 segundos é suficiente para ter um efeito no ganho de amplitude de movimento. Inclusive, se você faz uma ou se você faz 3 séries, o efeito é o mesmo, ou seja, economiza seu tempo, não usa 3 séries porque você vai gastar tempo à toa. E a duração desse programa deve ser de pelo menos 6 semanas. Então você precisa de 1 mês e meio para conseguir esse resultado de maneira satisfatória. Uma coisa que muita gente não esquece e muita gente não
não leva em consideração quando a prescrição do alongamento é a intensidade do alongamento. O alongamento ele também tem intensidade. E a intensidade deve ser acima do limiar de desconforto. Então, o alongamento, para ser efetivo, ele tem que ser desconfortável. Tá? Técnicas de alongamento que levam a desconforto muscular serão mais eficientes no ganho de amplitude de movimento. Tá? E pensando em amplitude de movimento, acho que tem uma coisa que a gente tem que falar. Acho que todo mundo aqui vai ficar velho, ou pelo menos pretende, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente tende a perder amplitude de movimento. Então, quando as pessoas falam assim, eu tenho que alongar, por exemplo, na academia, quando eu vou malhar, vou fazer musculação, eu costumo dizer o seguinte, a gente treina exercício resistido, a gente treina atividades cardiovasculares, por que não treinar também amplitude de movimento? Né? Todas essas três características, todas essas três valências e essas propriedades, a gente tende a ir perdendo com o envelhecimento e elas são destreináveis. Então, se eu sempre treinar essas capacidades, eu estou me tornando um indivíduo mais preparado para aquilo ali no futuro. Né? Então, quanto mais bem treinado eu for hoje, menos eu vou sofrer com essas perdas, tanto de amplitude de movimento, flexibilidade, quanto condicionamento muscular para vencer resistências, quanto com relação a questões de cardiovasculares. Né? Então, acho que vale a pena sim. Tá? Com relação à redução de dor, analgesia, o alongamento teria algum papel nesse sentido? Bom, já foi demonstrado em algumas pesquisas que o alongamento ele faz parte do tratamento de dor miofacial. Então, na presença de trigger points miofaciais, o alongamento, junto com outras técnicas de inibição, vai fazer parte desse tratamento para melhora da dor miofacial especificamente. Ok? Por outro lado, eu acho que é legal a gente pensar também que, eventualmente, a dor pode ser causada por alguma restrição de amplitude de movimento que esteja causando alguma adaptação de mobilidade, alguma adaptação de compensatória ao movimento e, por isso, sobrecarregando outras estruturas teciduais. E aí sim provocando dor. Então o alongamento ele teria um papel de corrigir essas deficiências de amplitude de movimento e, a partir daí, secundariamente, ter um efeito na dor. Mas não seria uma ação direta, um mecanismo direto de analgesia. Tá? Com relação à postura, tem alguns estudos que mostram que programas de cinesioterapia que envolvem fortalecimento e alongamento, de uma maneira geral, pelo menos até então, nos protocolos que foram utilizados, os resultados ainda são insatisfatórios para modificação de postura. Entretanto, por mais que seja um método que ainda careça de muita pesquisa, e principalmente de qualidade metodológica duvidosa, a pouca pesquisa que ainda tem alguns estudos do método RPG, de reeducação postural global, que mostram algum efeito na melhora de postura de pacientes. Tá? Mas eu gostaria de ressaltar que, além de algumas falhas metodológicas, em alguns estudos, falhas importantes, é bom lembrar que RPG, por mais que envolva posições de alongamento tecidual, não é só um trabalho de alongamento. Ele envolve também, muitas vezes, um trabalho educativo de conscientização corporal e, em segundo momento, eu acho que até mais importante, um trabalho de fortalecimento isométrico de algumas outras musculaturas que vão, de uma certa forma, tentar estabilizar aquela postura no padrão que foi estabelecido como sendo o padrão ideal, por exemplo, para aquele paciente. Tá? Então, com relação à postura, eu ficaria com algumas ressalvas ainda. Com relação à prevenção de lesões, eu acho que esse é o assunto que mais gera discussões aí, principalmente a partir do início dos anos 2000, quando saíram algumas revisões sistemáticas mostrando que exercícios de alongamento, em geral, não são capazes de prevenir lesões musculoesqueléticas
em geral, em praticantes de atividade física em geral, né? Eu costumo dizer que está tão geral, tão geral, tão geral, que a gente tem que se perguntar um pouquinho. E no específico? Será que em algumas situações o alongamento ele pode prevenir especificamente um tipo de lesão num praticante de uma determinada modalidade esportiva que precisa daquela amplitude de movimento e numa avaliação foi detectado que não tem? Né? Então talvez as perguntas científicas que guiam essas pesquisas talvez precisem ser um pouquinho repensadas, né? E a gente talvez começar a debater um pouco se talvez em algumas situações específicas isso vale a pena fazer essa intervenção. E sinceramente eu não sei porque até hoje essas pesquisas não foram para frente. Por fim, com relação à otimização de resultados e melhores de performance, o alongamento teria um papel nisso? A resposta, mais uma vez, é depende. Se a sua modalidade, se aquela demanda que você precisa na sua modalidade esportiva demanda uma amplitude de movimento, demanda flexibilidade, com certeza o alongamento vai ser indicado para otimização de sua performance. Afinal de contas, um ginasta, por exemplo, um bailarino, precisa de uma amplitude de movimento grande para alguns determinados movimentos. E se essa pessoa não treinar a flexibilidade através de exercícios de alongamento, ela não vai atingir aqueles objetivos. Então a performance dela vai estar o quê? Diminuída, né? Mas de uma maneira geral, mais uma vez, geral, a palavra geral aparece muito aí. De uma maneira geral, o alongamento ele não tem um papel na otimização de resultados e na melhora de desempenho esportivo. Tá? Basicamente por quê? Pensando em atividades explosivas, coisas que muitas atividades esportivas o são, né? O alongamento, como ele pode afetar a capacidade de armazenamento de energia elástica do tecido músculo-esquelético ou miofacial, seja lá como a gente preferir pensar, o alongamento ele poderia, de uma certa forma, reduzir esse efeito de acúmulo de energia elástica, e essa energia elástica não seria devolvida no momento de uma atividade explosiva, como uma atividade pliométrica, por exemplo, que é muito típica em vários esportes, né? A gente mesmo já desenvolveu uma pesquisa feita com jogadores de voleibol e a gente comparou 3 tipos de saltos. Um salto que era um salto estático, a pessoa agachava, a partir da posição agachada, sem fazer nenhum movimento para baixo, ela fazia o salto. O salto com contramovimento, que é o que? A pessoa começa em pé e a partir da posição de pé ela faz um movimento de agachar e salta, mas com as mãos fixas na cintura. E a gente usou um terceiro salto, que era esse mesmo salto com contramovimento, que a pessoa pega o famoso pegar embalo, a pessoa faz esse movimento de contramovimento, essa ação pliométrica, mas ela poderia movimentar livremente os membros superiores durante o teste. Os indivíduos fizeram esses 3 saltos, os jogadores de voleibol fizeram esses 3 saltos, porém, foi feito antes e depois de um programa de alongamento dos principais grupos musculares de membro inferior. O que aconteceu? O grupo que fez o salto, o salto que foi afetado pelo resultado foi o salto com contramovimento, com a mão na cintura. O salto sem contramovimento, o estático, agachado, não foi afetado. E o salto com contramovimento e movimento livre dos membros superiores também não foi afetado. A hipótese que a gente coloca é que provavelmente o salto com contramovimento, como ele utiliza de energia elástica nessa atividade pliométrica, ele foi afetado por isso, pelo exercício de alongamento, mas o salto sem contramovimento, como ele não tinha esse acúmulo de energia elástica, ele não foi afetado pelo exercício, né?
Já o salto com contramovimento e membros superiores livres talvez não tenha sido afetado porque os movimentos dos membros superiores pode ter compensado essa pequena deficiência que o alongamento causou, né? Então, agudamente, não é só essa pesquisa que eu estou citando, mas existem várias outras que mostram que o alongamento ele tem um efeito agudo na piora do desempenho de quaisquer atividades explosivas, seja saltos, seja tiros de velocidade, entre outros inúmeros testes aí descritos na literatura. E um trabalho publicado muito recentemente de pesquisadores aqui do Brasil mostra que o alongamento feito imediatamente antes de um programa de fortalecimento muscular visando hipertrofia causou uma diminuição do ganho de massa muscular, ou seja, uma hipertrofia menor no grupo que alongou, e também foi medido o número de repetições que a pessoa conseguiu fazer com uma determinada carga pré-estabelecida, e o grupo que fez o alongamento conseguiu fazer menos repetições do exercício, ou seja, o volume total de treinamento caiu. Consequentemente, o treinamento foi menos eficiente para induzir essas adaptações musculares, né? Então, espero aqui com essa discussão que a gente já tenha um pouco de noção do papel do alongamento, se a gente deve ou não deve usar. E com relação ao quando, que é uma pergunta que sempre vem, e aí, eu alongo antes, durante ou depois da atividade? Eu acho que de uma maneira geral a resposta é, se eu não quero perda de performance, eu posso fazer durante ou depois, ou principalmente depois, né? O depois, ele não teria um papel na performance, não afetaria em nada a performance. Entretanto, se eu tiver feito exercício muito extenuante e eu fizer alongamento depois, eu poderia aumentar a presença de dor muscular tardia. Então, fazer o alongamento logo depois também não seria legal. Então, peraí, não é legal fazer nem antes, nem fazer depois? Tudo depende, né? Eu acho que no final das contas, se a gente não estiver pensando no efeito agudo, se a gente estiver pensando no efeito a longo prazo, o alongamento ele pode e deve ser feito continuamente. Que seja em outra sessão, que seja como parte de outro treinamento, ou que seja feito logo antes ou logo depois, desde que o objetivo de treinamento não seja afetado por isso. Espero ter ajudado com a discussão e a gente vai se falando na próxima semana. Um abraço e até mais.